Bom dia, turma. Estou aqui no meu consultório, aguardando uma paciente chegar e acabei de ter um outro atendimento agora há pouco e quero falar com vocês sobre essa questão da dependência emocional. É muito importante você identificar suas feridas de abandono, de rejeição. Se você teve um pai ou uma mãe, ou ambos, que não te deram a atenção que você achou que merecia, né? Ou melhor, você sentiu que não teve a presença, o contato, o afeto do pai ou da mãe em algum momento da sua vida. Pode ter também acontecido alguma perda, né? Algum ente querido ter falecido durante a sua vida, principalmente na primeira e na segunda infância, que provocou em você essa ferida ou do abandono ou da rejeição. Um ponto importantíssimo para você identificar isso é você perceber se você não consegue ficar sozinho. Por exemplo, puxa, tive uma discussão, teve uma briga e logo depois dessa briga eu já comecei a procurar outras pessoas, não só para contar ou para suprir esse medo ou essa falta ou essa ferida que foi acessada com esse conflito. E é aí, meus queridos, que muitas vezes a gente acaba trazendo sofrimento, porque é nessas horas, com a interferência de outras pessoas, que a gente acaba saindo ainda mais de si mesmo e criando ainda mais rejeição. Se você se sentiu rejeitado na infância, durante a vida adulta, enquanto você não reconhecer isso, enquanto você não olhar para isso de um lugar maduro, né, onde você acolhe essas emoções, até com o processo terapêutico em andamento, você não vai conseguir sair desse ciclo, dessa roda de samsara, porque você vai criar mais disso. É como se fosse assim, qualquer situação onde relembre ou traga uma sensação de abandono ou rejeição, eu vou criar mais disso a partir dessa emoção que eu não estou, ao menos, percebendo. E uma dica importante, meu querido, é que nós atraímos os iguais, não os opostos. Então, numa situação de relacionamento amoroso, você está atraindo sim um semelhante. Ah, mas Vânia, ele ou ela é totalmente oposto. Não é. Ele só está mostrando para você aquilo que você também mostra como defesa, porque a nossa defesa acaba prevalecendo a partir da nossa essência. Sabe aquela frase que eu já falei aqui, que é tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser? É exatamente isso. Quando a gente fala de situações de defesa, de máscara, a gente acaba mostrando algo para se defender do oposto que está aqui dentro. Então, muitas vezes, eu sou uma vítima, atraio pessoas abusadoras ou pessoas que me rejeitam ou que me abandonam, exatamente porque essas pessoas também precisam passar por esse processo, só que no polo oposto. Então, não existe vítima, não existe algoz. A nossa criação, a criação da nossa vida é 100% nossa responsabilidade. E cada vez que a gente foge disso, a gente perde o nosso poder, a gente perde a nossa força. Então a ideia tá da gente construir uma consciência a partir de perguntas, né? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com situações que estão trazendo aí pra gente algum tipo de fricção, algum tipo de experiência que a gente precisa passar, que está no nosso oculto e que por isso que a gente recria sem perceber. Então, a dica é, faça perguntas, o que está certo sobre isso que eu ainda não considerei? Ao se deparar com uma situação onde tem uma dor muito profunda, mas espera, deixa eu entender isso está sob o meu controle? Isso tem algum tipo de influência? Eu tenho algum tipo de influência sobre isso? Né? Então a primeira pergunta, eu tenho controle sobre isso? Depois, eu tenho influência sobre isso? Se as duas foram não, eu posso soltar isso imediatamente. Quando eu não tenho controle sobre isso, eu já solto. Mas ao perguntar se eu tenho influência sobre isso, eu vou dar um exemplo que pode ser que não esteja tão claro. Puxa, meu marido chegou do trabalho muito nervoso, ou minha esposa estava muito nervosa quando eu cheguei do trabalho. Puxa, eu tenho controle sobre isso? Não tenho, mas eu tenho influência sobre isso? Sim. Então, a partir do momento que eu tenho influência sobre isso, deixa eu ficar um pouco em silêncio aqui, dar o espaço para ele ou para ela.
para que ele ou ela possa respirar, e enquanto isso eu vou afirmando para mim mesma, para mim mesmo, que eu sou amoroso, que sou amorosa, que essa pessoa que está do meu lado é uma pessoa importante para mim. E eu vou respirar junto aqui para que eu não influencie ainda mais nesse processo dessa pessoa. E também não reaja a partir de uma emoção que não é minha. Então, tenho controle sobre isso, tenho influência sobre isso. Se nenhuma das alternativas acima, meu querido, a gente vai soltar. E como que é soltar? É devolver para o remetente com consciência anexada. Eu tenho que fazer perguntas. Então, tem controle sobre isso? Não. Tem interferência, influência sobre isso? Não. Então, isso não é tão importante e relevante. Eu não vou tornar isso relevante na minha vida, porque a partir do momento que eu torno isso relevante, eu trago toda essa energia para o meu corpo, para a minha vida, para os meus pensamentos. Eu crio cortisol de uma coisa que simplesmente eu não tenho controle, nem tão pouco interferência ou influência. Conta aí nos comentários se você já teve situações assim, onde você, ou você está enfrentando situações assim, né? Onde você se depara aí com um cansaço sem fim e não sabe de onde vem. Talvez está vindo de você não priorizar aquilo que você tem controle e deixar para priorizar aquilo que você não tem controle e nem tão pouco influência. Então, se você passa por isso ou já passou por isso, e existe uma forma, existe um meio, um caminho para que você consiga se reorganizar a partir desse processo de perguntar. Depois me conta como foi. Compartilha com quem você acha também que precisa ouvir isso nesse momento de hoje. Um forte abraço e até!